quanto mais implícita essa identificação ideológica é, ou seja, quanto mais escondida ela é, mais perversa. Porque isso suprime dos acadêmicos de direito o poder de crítica em relação ao que está sendo colocado. Então, por exemplo, quando nos manuais de teoria geral do processo os processualistas escrevem que o direito é a fórmula mais racional de sociedade, porque sem sociedade ainda prevaleceria a lei do mais forte contra o mais fraco, essa é uma afirmação acrítica. Porque com o direito nós ainda temos uma sociedade em que prevalece a lei do mais forte. As leis econômicas, por exemplo. Então, é importante que o acadêmico de direito ele seja sempre crítico. Quando a gente aprendeu teoria geral do processo, vocês já estudaram teoria geral do processo? Pronto, eu sou professora de teoria geral do processo e hoje a minha aula vai ser sobre teoria geral do processo. Tá? Quando a gente fala que a autotutela, já estudaram autotutela? Foi superada pela heteronomia, que é a composição de conflitos por um terceiro imparcial, essa afirmação ela tem muitos problemas. Eu diria que a autotutela hoje prevalece em relação à heteronomia em relação ao direito do consumidor, por exemplo. Porque sem conhecer você, meu amigo, como é seu nome? Marcelo. Sem conhecer o Marcelo, eu vou afirmar que o Marcelo desistiu da sua pretensão como consumidor muito mais vezes do que ele foi para a justiça reclamar os direitos de consumidor dele. Quantas vezes você já foi para a justiça reclamar o direito do consumidor? 2 vezes. 2 vezes. Então eu acertei. Sabe por quê, Marcelo? Porque a sua conta de telefone já veio errada muitas vezes. A sua conta de luz já veio errada muitas vezes. Os seus problemas com a Compesa você já teve muitas vezes. Quem aqui recebe água em regime de rodízio? Alguém? Você? Pronto. Então você é uma consumidora lesada pela Compesa. Sim, péssima. Pronto. Péssimo trabalho. Todo mês você tem problemas com a Compesa. Quantas vezes você já foi para a justiça contra a Compesa? Nenhuma. Nenhuma. Muito bem. Estão entendendo o que eu quero dizer quando eu digo que a autotutela econômica se sobressai ao uso jurisdicional da solução? Vocês desistiram dos direitos de consumidor de vocês com muito mais frequência do que vocês buscaram a heteronomia estatal. Então é errado dizer que a jurisdição substituiu a autotutela. A autotutela remanesce no nosso ordenamento jurídico, porque a gente não tem forças de enfrentar a Compesa. Eu não vou entrar nesse debate, mas eu sou radicalmente contra a privatização da Compesa, sou a favor, radicalmente favorável a investimentos públicos na Compesa para que ela preste serviços de excelência e tenho certeza que a privatização da Compesa só vai agravar a crise em que ela se encontra hoje, além de aumentar as tarifas. Mas esse é um ponto que eu não vou discutir. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa ter senso crítico em relação a tudo, sobretudo no direito, porque o direito é um curso inteligente. Às vezes, os alunos entram para o curso de Direito e começam a se sentir frustrados. Chegam para a gente e dizem, professora, eu esperava outra coisa do curso de Direito. Então, significa que está faltando ler os autores que deixam a nossa cabeça com ideias mais radiantes, que nos fazem ter pensamento crítico, porque nós não somos meros e meras absorvedoras de conceitos prontos. Esses conceitos ganham vida dentro de nós.
Esses conceitos não cabem no caderno. O conceito de jurisdição não cabe no caderno. A gente anota no caderno, mas ele não cabe no caderno. Toda a crise política que o Brasil está vivendo hoje, com o Supremo Tribunal Federal, advém do fato de que as pessoas não entenderam o conceito de jurisdição. E quando a gente estuda jurisdição, já estão estudando jurisdição, o conceito de jurisdição? Quando a gente estuda o conceito de jurisdição, parece uma coisa tão boba, e não é! É extremamente provocante. O que é a jurisdição? Como nasceu a jurisdição? Esse aqui é um quadro. Tem caneta, tem pincel? Eu vou começar recomendando para vocês um autor maravilhoso que vocês já devem ter sido... Aqui! Eu vou começar indicando para vocês um autor maravilhoso que muito provavelmente já foi indicado... Obrigada, Marcelo. Que muito provavelmente já foi indicado para vocês pelo professor de Direito Penal. Vocês têm a mania de gostar mais de Direito Penal do que de Direito Processual. Eu não aceito isso, digo logo. Direito Processual é uma disciplina incrivelmente provocativa, inteligente. Eu sou apaixonada por processo civil, gente. Por direito processual. Já consegui. Tem mais aqui. Obrigada. Esse autor se chama Michel Foucault. Já ouviram falar nele, né? Vocês já foram indicados a ler Vigiar e Punir, não foi? Quem leu Vigiar e Punir? Muito bem. Ficaram encantados. Primeiro em crise, porque não é uma leitura fácil. Leitura fácil, gente, é livro da carochinha. E isso se a gente não fizer a leitura do subtexto do livro da carochinha. Para nós, os livros não têm que ser fáceis. Também não tem que ser inacessíveis. Manual não é para ser inacessível. Eu tenho uma bronca com o manual. Eu sempre falei para os meus alunos, quando você for comprar o seu manual de processo, vá na livraria, pegue 3, 4 e o mesmo assunto. Por exemplo, jurisdição. Aí leia o tema de jurisdição em 3, 4 autores. O autor que você achar mais inteligente, aquele que... Porque se a leitura é muito... decoreba... Gente, a gente não tem paciência para decoreba. Sobretudo num tempo em que o celular está o tempo inteiro entregando dopamina para nossa cabeça. A gente tem que ler autores inteligentes, que nos peguem pelo raciocínio e a gente diga, nossa, esse cara é brilhante, eu quero ler mais. Então sempre escolham livros de acordo com o fascínio que vocês têm lendo. Mas o Foucault, ele é muito conhecido entre nós pelo Vigiar e Punir, mas ele escreveu um livro que eu vou indicar muitíssimo para vocês entenderem a origem da jurisdição. Ele é historiador, tá? Ele não é jurista. Tava com saudade da minha letra, Manu? Saudade da sua aula. O nome desse livro é A Verdade e as Formas Jurídicas. Uma palavra para vocês, leiam.
que o Foucault diz, na verdade, as formas jurídicas, é que a origem da jurisdição iniciou muito antes de jurisdição haver, gente. A jurisdição não houve, historicamente, a jurisdição ela é uma construção do final da Idade Média, início da Idade Moderna. Porque quem aplicava as regras eram os funcionários dos senhores feudais na Idade Média, ou os funcionários do rei na Idade Antiga. E quem ditava as leis? O próprio Império. Faz sentido, gente? Só que o que havia na Idade Média, e que o Foucault chama atenção, resolução de conflitos por meio de duelo. Vocês sabiam que o duelo já foi? Quando diz duelo, gente, é invasão. Um senhor feudal invadindo o castelo de outro senhor feudal. Vocês sabiam que isso era a forma legítima de aquisição de propriedade? A violência. Matou todo mundo, adquiriu a propriedade. Isso era a forma legítima de aquisição de propriedade na Idade Média. Isso é o que nos narra o Foucault. E aí o que é que o soberano começa a notar? Ele começa a notar que ele está perdendo dinheiro. E aí o que é que ele faz? Ele determina que para ser um meio legítimo de aquisição de propriedade, o duelo precisa ser fiscalizado pelos funcionários do rei. E o fiscal, ele é um fiscal de formas. Olha a origem do processo, gente. Ele é um fiscal de formas. Ele vai fiscalizar a regularidade dos meios utilizados na contenda. Essa é a origem da jurisdição segundo Foucault. Mas nós temos um outro autor clássico, que lamentavelmente vocês muito ouviram falar e poucos tiveram a delícia de ler, que é Montesquieu. E o que é que Montesquieu nos diz? Eu digo a delícia de ler, gente, porque ler é uma delícia para nós. Alimenta a nossa inteligência. Nessa época em que nós estamos tão consumidos pela dopamina do celular, a leitura é uma cura para o excesso de dopamina. Adoecidas e adoecidos pelo uso excessivo do celular. Então a leitura é uma forma da gente se curar disso. Eu, inclusive, estou me dando de presente isso. Estou lendo, nesse momento, um livro de Dostoiévski que estava parado na minha prateleira há 10 anos, que é Os Demônios, um dos poucos livros de Dostoiévski que eu ainda não havia lido. Aliás, um livro que anteviu. Dostoiévski era tão brilhante que ele anteviu as crises autoritárias do século XX, tanto o nazismo quanto o stalinismo. É brilhante, um gênio. E o trumpismo como consequência. Meus amigos, o que é que o Montesquieu diz sobre jurisdição? Primeiro, uma surpresa, porque quando vocês estudam na aula, vocês estudam Montesquieu, separação de poderes, não é isso? São 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas sabem quantas páginas Montesquieu dedica ao poder jurisdicional? No Espírito das Leis? Sabem quantas páginas ele dedica? 6. Uma obra deste tamanho, ele dedica 6 páginas ao judiciário, porque na visão dele,
Não era um poder. Era uma função. Só que a partir da construção de Montesquieu, quando a gente entende a separação dos poderes entre executivo e legislativo, com o passar do tempo, a gente começa a entender que o judiciário também é um poder que precisa estar separado dos outros dois. Um executa. Quem são os nossos chefes do executivo aqui? Prefeito João Campos, governadora Raquel Lira, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São os nossos chefes do executivo, são eles que executam com todas as suas secretarias e ministérios. Eles executam políticas públicas em observância do princípio da legalidade. Não é isso que vocês estudaram? Não? Sim. Ah, bom, me respondam, senão eu fico... Eu sou do constitucional, viu? Isso mesmo, me apoie, Manu. Se não, cancela a nota. Rebobina a nota, aí se aplica o princípio da retroatividade. Muito bem. Como é que a gente chama quando as leis retroagem? Eu ainda sou do segundo período. Ah, tá bom, é do segundo período, ainda não aprendeu isso, mas vai aprender em direito penal. O princípio da irretroabilidade da lei. Mas aí essa lei retroage, né, Manu? Muito bem. Vamos lá. O que é que acontece ao longo da história? Os poderes legislativos... Gente, lembram que no começo, o soberano... Olha o nome, soberano, lembra qual palavra? Soberania. Quem era o soberano? O soberano? O rei, o imperador. Ele concentrava todo o poder. Quem é que dividia poder com o soberano? A igreja somente. Só a igreja, inclusive a igreja tinha mais poder do que o soberano. Porque se o soberano não seguisse as regras da igreja, aconteciam regras religiosas. Tem muitos filmes sobre isso na Inglaterra. Como o catolicismo veio a prevalecer e a quantidade de guerra e rei e rainha que foi decapitado e não sei o que lá. Porque a igreja estava acima do rei, porque o rei era o quê? Um representante de Deus. E como é que as coisas começam a se separar? Ao longo do tempo. Quando vocês leram no livro de Teoria Geral do Estado a separação dos poderes, vocês refletiram sobre tudo isso? Não, né? Por isso que a gente tem que ser provocado a refletir, porque as coisas são mais inteligentes e mais interessantes. Ao longo do tempo, o legislativo, ele foi se separando do executivo. Aquele que era o soberano e que, portanto, era quem concentrava toda a soberania. O que é soberania? Poder. Poder. Ele concentrava toda a soberania. Essa soberania começa a dividir-se com o legislativo separado. Eu sou uma legisladora, eu sou vereadora, logo eu sou legisladora, eu componho o poder legislativo. O que é que a gente faz? Leis. Claro que as nossas leis têm uma circunscrição territorial restrita ao município do Recife. Faz sentido isso? Muita gente não sabe disso. Os meus poderes de legisladora restringem-se ao município do Recife.
Eu não tenho competências em relação a nada que diga respeito ao Estado de Pernambuco, porque eu sou legisladora municipal. E, é claro, minha outra função é fiscalizar o executivo. Pois bem. E aí, qual é o outro poder? Nós estamos começando a aula agora. Qual é o outro poder que... Não, eu vou ultrapassar meu tempo, não é possível, eu tenho que falar do judiciário. Qual é o outro poder que, aos poucos, com muita demora, lembrando que quem aplicava as decisões judiciais eram os próprios senhores feudais, eles que celebravam casamento. E sabe como eles celebravam o casamento no começo dos tempos? Deflorando a noiva. Era ele que deflorava a noiva. O senhor feudal. E depois entregava a noiva para o noivo. É, gente, é disso que a gente está falando. Poder. Aos poucos, o judiciário começa a se constituir como poder. Com funcionários que interpretam e aplicam a lei. Eu não vou falar de hermenêutica hoje porque o tempo não nos permite, mas é muito interessante. E digo que para a gente estudar direito processual deve estudar hermenêutica também. Interpretam e aplicam a lei ao caso concreto. E aí, gente, vejam que interessante. O poder judiciário é o único poder que pode compelir pessoas... Como é seu nome? Maxson. Marlisson. E o seu? É o único que pode compelir Marlisson e Maria do Carmo a cumprirem ordens judiciais. O executivo não pode compelir você... Como é seu nome? Não pode compelir a Tainá a cumprir uma ordem. De modo individual. Porque o judiciário resolve contendas intra partem. Entre as partes. E diz, Marlisson, você vai fazer isso. Você é condenado a pagar dano moral para Maria do Carmo. Compreendem, gente? Poder executivo pode fazer isso? Poder legislativo pode fazer isso? É claro que quando a gente trata de ações constitucionais, que vocês vão estudar em Processo Civil 5, não? Ou é dentro de constitucional? Que vocês vão estudar com a professora Manu, mas que também é direito processual. Nas ações constitucionais, o Poder Judiciário adquire uma característica que é própria do Legislativo. O Legislativo determina comandos abstratos. Se ele é abstrato, ele vale para você? Vale. Vale. Ele é abstrato. Vale para você. Vale para você. Vale para você. Vale para mim. Que é um comando abstrato. Alguém pode se escusar de cumprir a lei? Porque a lei é um comando abstrato e genérico. O comando do judiciário é um comando dirigido ao Marlisson e Maria do Carmo. Não te atinge. Mas nas ações constitucionais, atinge. Nas ações constitucionais, a decisão do processo, que a princípio é entre Marlisson e Maria do Carmo, vai atingir você. Aliás, aconteceu um exemplo essa semana. Quem viu a decisão do Dino em que ele disse entre iguais não há ato de império? Ninguém viu, gente, a decisão do Dino? Me ajuda aí, levanta a mão.
Vocês viram o que ele fez? Parênteses. Não, eu preciso comentar essa decisão do Dino, porque é exatamente o que eu estou explicando aqui. A ação era uma DPF. Já estudaram a DPF? Não, né? Não, a partir do segundo já. Gente, o que é uma DPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando o preceito fundamental é descumprido, cabe uma DPF. Muito bem. O Instituto Brasileiro de Mineração, vou falar bem rápido com parênteses, o Instituto Brasileiro de Mineração entrou com uma DPF contra municípios do estado de Minas Gerais, porque esses municípios mineiros estavam processando as mineradoras diretamente na Justiça do Reino Unido. As mineradoras eram britânicas, certo? As mineradoras que foram causar dano ambiental lá em Mariana, as mineradoras que foram causar dano ambiental lá em Minas Gerais eram britânicas. Os municípios de Minas Gerais acionaram essas mineradoras diretamente na Justiça do Reino Unido. Aí, agora vai entrar processo civil 1. Aí, a Justiça Britânica decidiu liminarmente que o Instituto Brasileiro de Mineração tinha que desistir da ação no Supremo Tribunal Federal. Aí, gente, isso é competência, processo civil 1. Isso eu ensino para vocês no 4º período do curso de Direito. Competência internacional. Decisão judicial estrangeira pode ser cumprida no Brasil? Pode, gente? Não! Sabe por quê? Porque a soberania é nacional. O Reino Unido tem isso aqui de soberania no Brasil? Zero! A soberania do Reino Unido vale para o Reino Unido. A soberania dos Estados Unidos vale para os Estados Unidos. E qual é a soberania que vale para o Brasil? A brasileira. Princípio da territorialidade, um dos primeiros princípios da jurisdição. A jurisdição adere ao território nacional. É isso que está no livro. Parece tão bobo, né? E, no entanto, vejam o tamanho da discussão que a gente está travando hoje. A jurisdição adere ao território nacional. No livro é assim. Mas olhem o tamanho da crise política que a gente está enfrentando, porque as pessoas não entenderam soberania nacional. E aí, o que foi que Flávio Dino fez? Claro, decidiu que a decisão da Justiça do Reino Unido não tem valor no Brasil. Para ter valor no Brasil, gente, isso a gente estuda em processo civil 1. Para ter valor no Brasil, precisa fazer o quê? Precisa haver um pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão competente com competência prevista na Constituição Federal, para a concessão do famoso exequatur. Já ouviram falar em exequatur? Sim. Se não, anotem, porque vocês vão ter que estudar isso, exequatur. Para a concessão do exequatur. O que é o exequatur, gente? É a execuibilidade da decisão ou da lei. Sem exequatur, não há. Sem exequatur, não há possibilidade de cumprimento da decisão. Só quem pode conceder o exequatur é o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF. É o STJ. Sem exequatur, não se cumpre lei. Aliás, lei é outro procedimento previsto na Constituição Federal, porque a lei internacional tem que ser submetida também aos nossos tribunais para poder valer aqui, tá? E aí o ministro Dino fez o quê? O ministro Dino aproveitou. O que eu expliquei? Qual é o seu nome, amigo? O que eu disse das ações constitucionais? Valiam ou não valiam para você? Valia sim, mesmo que você não fosse parte na ação.
Aí o que fez o ministro Dízio? Aproveitou e intimou o sistema financeiro internacional. A ação não tinha nada a ver com isso, era das mineradoras a ação, lembram? Aí ele pegou e disse, aproveitando, vou notificar o sistema financeiro nacional, o Banco Central, a FEBRABAN, para dizer que vocês não podem cumprir lei internacional aqui no Brasil, não. Por quê, gente? Por causa de qual lei? Magnitsky. O ministro Dino já aproveitou a decisão contra as mineradoras, intimou o sistema financeiro nacional e disse, vocês não podem cumprir a lei Magnitsky aqui no território brasileiro, não. Só se essa lei fosse endossada pelo sistema jurídico nacional. O que não foi. Vocês não podem cumprir decisão judicial estrangeira no Brasil, não, sem exequatur. Vou pular para a conclusão falando da crise grave que aconteceu no nosso país. Semana passada, se não me engano. Um grupo de parlamentares, legisladores, ocupou a mesa do Senado e da Câmara de Deputados para protestar contra uma decisão judicial. Eu queria muito ter comentado o processo da decisão judicial, falado sobre... Eu tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, nenhuma dialoga minimamente com as críticas da extrema-direita. Não existe ditadura da toga. Não existe ditadura da toga. O devido processo legal está sendo respeitado em todas as suas premissas. Existe contraditório, existe direito de defesa, existe princípio da presunção da inocência. Agora, no Brasil, diferente de outros países, essa foi uma escolha do legislador brasileiro. No Brasil, a tentativa de golpe de Estado e a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito foram criminalizadas. Elas foram tipificadas no Código Penal. Se não tivessem sido, nada do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal poderia estar acontecendo. O Judiciário não teria competência para julgar atos relativos ao 8 de janeiro e os preparativos do 8 de janeiro. Não teria. Só tem porque a lei estabeleceu no artigo 359L e 359M que golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito são crimes de tentativa e são crimes previstos no Código Penal. Logo, se são crimes previstos no Código Penal, cabe a quem a avaliação dos atos cometidos? Ao Judiciário. Só uma questão. Em relação a essa competência, como é que foi diretamente para o STF? Sim, por causa do regimento interno do STF. Sim, eu até posso, eu vou até, Manu, se houver interesse da turma, é claro, eu poderia voltar para discutir especificamente esse assunto na perspectiva do direito processual. A gente poderia ir na Câmara? Poderíamos fazer esse evento na Câmara. Na Câmara? A gente poderia marcar na Câmara e eu acredito que algumas pessoas tenham interesse. A gente faz avaliação, a gente precisa ser processualista. Como eu disse no início da aula, todo mundo tem ideologia política. Eu revelei a minha. Eu poderia não ter revelado, mas eu revelei para que vocês possam ter mais senso crítico em relação ao que eu estou dizendo. Mas a nossa mentalidade jurídica,
Atenção para o que eu vou dizer em relação a esses temas. Em relação a esses temas, a nossa mentalidade jurídica precisa estar acima das nossas ideologias políticas. As ideologias políticas têm que estar aqui. Eu sou do PT por causa da história que eu contei como criança. O que o PT deu para mim e para os meus alunos. Mas, como jurista, eu não posso estar contaminada. Porque muita gente, de fato, questiona e fala, porque começou no STF e não consegue entender, porque na Constituição não tem falando especificamente desse crime que vai ser no STF inicialmente julgado. Aí eu queria entender justamente... Eu posso preparar uma aula sobre, e claro, mas eu já te respondo, por causa do regimento interno do STF. A competência está prevista no regimento interno do STF. Professora, teve um caso essa semana que não sei se o magistrado, parece-me que teve o STF do Maranhão, né? O magistrado do Maranhão, aí parece que foi Flávio Dino, o ministro. Eu não li direito, mas eu sei que foi algo assim. Que tomou a frente do caso dele, que deveria ter passado por outra instância e não direto para o STF. A senhora tem conhecimento desse caso? Não tenho conhecimento, mas se ele julgou assim, é caso de reclamação constitucional, que é o instrumento jurídico utilizado quando a competência do STF é usurpada por outra corte jurídica. É a hipótese de reclamação constitucional. Naturalmente, a decisão não vai prevalecer, ela vai ser cassada pela reclamação constitucional. Sim, foi desse jeito mesmo, né? Que a gente não sabe. Eu estou com base no que eu estou ouvindo. Professora, apenas uma colocação. Por que o STF mudou o entendimento acerca da prerrogativa de foro, uma vez que pessoas que não detêm mandato são julgadas pela primeira instância? E aí esse entendimento foi mudado pelo menos umas 3 vezes para que o STF fosse o foro final para julgar as pessoas que estão sendo julgadas hoje. Foi mudado, se não me engano, em 2021 ou 2019. Exatamente. 2021 ou foi em 2019 ou foi em 2021 em outra ação constitucional com outras partes completamente diferentes. Porque pensando como processualista, corrija-me se estiver enganado, o STF não é a instância inicial para produzir, julgar, interrogar e processos crimes. Claro, não. Para pessoas que não detêm prerrogativa de foro. Diferentemente do que aconteceu. Sim. Diferentemente do que aconteceu. Sim. Do mensalão, do julgamento do Petrolão. Mas as decisões judiciais... Em uma instância, sim. Recorre-se a ele e ele julga. Sim. Como foi o caso do mensalão. Sim. Nesse caso, houve uma mudança no regimento interno. Não, foi por meio de ADPF. E que gerou a mudança da prerrogativa de foro. Por isso que hoje já está correndo no Congresso um projeto de lei para se retirar a prerrogativa de foro. O STF entendeu isso, salvo engano, ou foi em 2019 ou em 2021. 2021. Muito antes, portanto, dessas ações concretas que estão sendo julgadas agora. Logo, o que é que vale para as ações concretas que estão sendo julgadas agora, que iniciaram em 2025? Naturalmente, o entendimento da própria Corte de 2021. Ela mudou o entendimento desde 2021, e isso vale para todas as ações iniciadas em 2021, pós-decisão, 2022, 2023, 2024 e 2025. Por quê? Porque houve uma interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre o juiz natural da causa. E aí o juiz natural da causa passa a ser o Supremo Tribunal Federal, desde 2021. Isso é a explicação do direito processual. Aí, se politicamente agrada ou desagrada, eu não sei, mas essa é a explicação do direito processual. Só para
concluindo, porque eu estava dizendo da grave crise quando os deputados ocuparam a mesa do Senado e a mesa da Câmara. O que é que me assustou ali, gente? É que aqueles deputados estavam protestando, protestar é legítimo, da forma como eles fizeram, obviamente que não é, eles invadiram a mesa, impediram os trabalhos, não pode. Mas o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma exigência a qual poder? Executivo. Executivo. Eles estavam protestando contra uma decisão judicial com cobranças ao poder executivo. Então vejam a crise que a gente está enfrentando. Das pessoas não conhecerem Montesquieu. Das pessoas não entenderem separação de poderes no Estado republicano. E nós... Gente, eu entendo e respeito que haja posições políticas as mais diversas aqui, mas nós somos, antes de tudo, juristas. Esse é o tipo de coisa que tem que nos causar perplexidade e indignação. Precisamos restaurar as premissas da teoria geral do processo com urgência, entender o valor da jurisdição, entender o que significa soberania nacional e que o poder judiciário decorre da soberania. E a gente precisa entender que se a gente não respeitar o equilíbrio institucional dos poderes da República, a nossa democracia certamente sairá fragilizada. Muito obrigada e muito obrigada pelo tempo de vocês.